Deus, queridos irmãos. Esse hino que eu vou louvar ao Senhor tem tudo a ver com o lugar que nós vamos morar. É um hino que todos sabem cantar. Sonhei com um lugar chamado céu, de brilho imenso e esplendor. Ao entrar pelas portas do céu, anjos me abraçavam com amor, de mansões e mansões me levaram. Oh, quantas maravilhas pude ver! Mas eu disse a eles: quero ver a Jesus, que morreu por mim lá na cruz, prostrado aos seus pés, clamei: levantei minhas mãos e dei glória ao Filho de Deus, glória ao Filho de Deus. Ao entrar pelas portas do céu, aleluia, amados esperavam por mim, me levaram pelas ruas de ouro. Não sei contar as maravilhas que eu vi. Falei com Abraão, com Isaque e Jacó. Abracei a Pedro, Tiago e João com amor. Mas eu disse a eles: quero ver a quem? A Jesus, que morreu por mim, aonde? Lá na cruz, prostrados aos seus pés, clamei: Santo,
Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Vamos pedir para o nosso irmão Júnior. Agradeça a Deus pela oferta, por favor. Meus irmãos, paz do Senhor. Podeis tomar assento, por gentileza? Ao Deus eterno, toda honra, glória e louvor para sempre. Expressar minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui, participando da nossa Escola Bíblica de Obreiros, do Ministério do Belém, neste jubileu de diamante, com a certeza de que a boa mão de Deus, nestes 75 anos, tem se manifestado na nossa escola bíblica. Agradecer também ao nosso pastor, José Wellington Bezerra da Costa, por mais uma vez nos dar a aquiescência de aqui estarmos. Deus abençoe a ele, que é o presidente da nossa igreja e da nossa convenção. Também louvar a Deus pela vida do pastor Wellington Júnior. Deus abençoe. Obrigado pelo incentivo reiterado, pela oportunidade mais uma vez. E também sua esposa, irmã Lídia. Deus abençoe. Ao Léo, seu filho, esta família que é da nossa estima. Aproveito para reiterar as felicitações à irmã Lídia por mais um ano que o Senhor lhe concedeu. Deus abençoe a todo o ministério da nossa igreja. Agradecer de uma maneira especial ao pastor Marco Almeida pela organização, aos pastores, a nossa irmã Marta Costa. Deus abençoe. Poder estar acompanhado da minha família, Juscelia, Guilherme, Gustavo, também de irmãos ali de Mojimirim, que tem sido lugar de bênção para a minha vida. Eu quero convidá-los para a leitura de um texto bíblico que está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 30, ou capítulo de número 3, versículo de número 15. Se você puder abrir a sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 15, para que possamos tomar por base daquilo que entendo Deus quer falar conosco esta noite. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 15. A palavra do Senhor, Jeremias 3:15, diz-nos assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Eu vou me permitir reler. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém. Queridos irmãos, eu entendo que nós estamos vivendo uma das épocas mais desafiadoras para a igreja em todos os tempos. Ademais de também compreender e considerar que todas as épocas para a igreja apresentaram seus desafios, as suas dificuldades, mas a nossa não é diferente. Alguém já disse que nós estamos no tempo da modernidade líquida e da moralidade sem limites. E é no meio de toda esta situação que nós, como igreja, estamos. E, segundo o dito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós continuamos sendo sal da terra e luz do mundo. A igreja de Cristo jamais poderá perder a sua essência de salgar este mundo e trazer a luz do Senhor para as trevas que cobrem
a terra. É muito especial saber que 100% daqueles que aqui estão são escolhidos de Deus, pois o próprio Jesus, em João 15:16, disse: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirem ao Pai, Ele vos conceda. Nós entendemos que a escolha de Deus sobre as nossas vidas, e principalmente para o ministério, para sermos instrumentos de Deus, ela não é meramente humana, senão que exclusivamente divina. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 4, diz que ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. Então, ministério não é o que eu quero, é o que Deus quer para mim. Entendo que Paulo também, tomado da consciência desta responsabilidade, ele diz, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, verso 12, ele declara: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. E eu amplio isto para o Senhor nos colocando como membros do seu corpo, que é a igreja. Deus te colocou porque Ele te teve por fiel. Deus te levantou porque Ele te teve por fiel. Deus tem te abençoado porque Ele te teve por fiel. E é interessante que ministério é uma dotação de Deus, de maneira específica e também de maneira definida. Quando Efésios 4:11 diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Eu aprendo aqui que Ele não chamou um só para fazer tudo, mas Ele chamou a vários para que tudo seja feito. Repito, Ele não chamou um só para fazer tudo, mas Ele chamou a vários para que tudo seja feito. Perceba a expressão: e Ele mesmo deu uns, e depois de uns diz e outros, e outros, e outros. Então, como disse Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 1, ele diz: para que ninguém se glorie perante Ele. Cada vez que você entender que Deus te usou, sempre se lembre: tem outros, tem outros, tem outros, tem outros. Sim, e também entendemos que capacidade para a vida cristã também vem do alto. 2 Coríntios 3:5 diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Se há uma coisa no Senhor que me admira, é Deus ser capacitador. Quando eu ainda era um adolescente, num congresso, eu ouvi uma frase e nunca mais me esqueci delas: Deus capacita a quem Ele escolhe. E se Deus te escolheu, tenha certeza, Ele vai te capacitar. A capacidade para as coisas de Deus não vem meramente e nem unicamente da habilidade humana, senão que é uma bênção dada direta por Deus. E é por isto que Paulo pôde dizer que Deus escolhe as coisas fracas
para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as que não são para confundir aquelas que são. Porque se Ele escolhe, Ele capacita. Se Ele capacita, Ele levanta. Se Ele levanta, Ele abre a porta. Se Ele abre a porta, Ele usa. Se Ele usa, Ele honra. Se Ele honra, vai dar tudo certo para a glória de Deus. Então, Deus capacita. Temos também a inestimável graça de sermos templo e morada do Espírito Santo. Algo precioso que a Bíblia diz que é um tesouro em vasos de barro. Então não subestime um crente, porque o vaso é de barro, mas tem tesouro dentro dele. O vaso é de barro, mas tem tesouro dentro dele. E o Espírito Santo, Jesus, o dono da igreja, diz que derramaria sobre nós poder ao descer o Espírito Santo, e nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muitas vezes, dominar a expressão, o vernáculo, a palavra, é muito difícil. Eu ainda dizia ao pastor Marco Almeida instantes atrás, a gente não se acostuma a chegar nesse altar, a chegar nesse lugar. É muito difícil estar aqui. A mente, ela acelera. A gente fica com medo de errar, com medo de esquecer. Mas aí vem a instrução bíblica, Lucas 12:12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convém falar. Nós temos Ele conosco, nós temos Ele em nós, e nós temos Ele por nós. Repito, nós temos Ele conosco, nós temos Ele em nós, e nós temos Ele por nós. Quando você abrir a sua boca, Deus te dará palavra, Deus te dará entendimento, Deus te dará graça. O próprio evangelista João, mais uma vez registrando a palavra do mestre, em João 16:13 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Então nós vamos perceber que esta nossa época para a igreja, época para o ministério, ela propõe diante de nós alguns desafios, e é claro, eu não tenho capacidade para solver todos eles. Também não é a proposta, porque eu sei que há outros, e a obra de Deus é complementar. Mas eu quero, diante da oportunidade que Deus me dá, mencionar alguns desafios que estão diante de nós como ministério e como igreja. O primeiro desafio que temos é de envolver a nossa família na obra de Deus. O primeiro desafio que eu vejo aqui é que hoje em dia o diabo já entendeu que a grande base do ser humano é a família, e ele tem feito tudo o que pode para destruir famílias, para desestruturar famílias, para desfigurar a família. Mas a igreja segue como uma muralha protetora, guardiã e conservadora da família tradicional criada por Deus. E alguém já está dizendo: família não sobreviverá. Mas eu contrario esse pensamento, porque em Gênesis 7:7 diz: e entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. A família que está fora do plano de Deus está em grande risco, mas a família que está na presença de Deus será preservada, será conservada, será guardada. Ei, nós temos vivido o desafio de que nossos filhos prossigam na presença de Deus. Mas eu aprendo algo: para Noé, no seu tempo, na sua geração, era louco
loucura construir uma arca num ambiente em que nem chovendo estava e nunca havia, mas seus filhos acreditaram nele, e me permite uma expressão, disseram: papai, se Deus lhe deu o projeto, nós estamos com o Senhor. Não, por favor, não pense que ser filho de crente é fácil. Não pense que nesta sociedade terrível ser filho de crente é tranquilo. Mas eu quero acreditar que Deus, o Deus que te escolheu, também escolheu teus filhos. O Deus que te chamou, também chamou tua família. O diabo está lutando para colocar os teus longe da obra, mas Deus esta noite manda te dizer: a tua família estará junto, fazendo a vontade do Senhor. Pastor, que esta palavra tivesse chego antes, pois meu filho já foi, minha filha já se afastou. Ei, esqueça-se nunca, a mão de Deus alcança longe. Uramaga andou-se, aleluia. Deus vai trazer de volta. Se eu soubesse quem é, eu iria até você, mas como eu não sei, eu libero palavra viva. Teu filho, tua filha vai voltar, em nome de Jesus. E se você acredita nisso, adore ao que vive, adore ao que reina. Mas me permita hoje, com muito temor, pais que como eu, têm seus filhos na igreja. Ei, amado, vamos valorizá-los na igreja. Se vocês olharem para os meus 2 filhos, são protótipos antagônicos. O Guilherme gosta de terno, gosta de culto, gosta de púlpito, gosta de pregar. E o Gustavo, pastor, o Gustavo gosta de bola. O Guilherme sonha ser pastor, o Gustavo sonha ser jogador de futebol. O Guilherme prega e prega melhor do que eu. O Gustavo, eu chamo ele, ele diz: pai. Só que tem uma coisa, para mim não tem diferença nenhuma, porque eu não gerei filho para ser pregador, eu gerei filho para ser amado. Então, se ele vai ser um pastor ou se ele vai ser um jogador de futebol, é Deus que vai dar a oportunidade. A mim cumpre amar, a mim cumpre cuidar, a mim cumpre zelar. Desculpa-me, mas eu nunca vou jogar meus filhos fora, sendo o maior pregador ou sendo o maior jogador de futebol, ou não sendo nenhuma das duas coisas. Para mim basta que eu e Juscelia nem filho podíamos ter, e Deus nos deu os 2. Então eles são tesouros e estão conosco. Ora magashuri candaraia, ora candará magassúria. Por favor, eu não quero aqui ser pueril, não é essa a minha intenção. Mas se você puder, dê uma olhada para quem está do teu lado e diga: não perca teus filhos. Não perca teus filhos. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória. Segundo desafio, é o desafio de discernir o tempo. Paulo, falando a seu filho na fé, Timóteo, ele diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E é interessante, esse tempo no qual nós estamos vivendo é diferente de tudo. Estamos saindo de uma pandemia que ninguém imaginou viver. As coisas mudaram, as situações se transformaram. O nosso presbítero, irmão Léo, escreveu um livro fantástico sobre o panorama da visão que nós precisamos ter sobre esta pandemia para continuar sendo igreja. Vivemos o tempo
tempo da alta tecnologia, da comunicação online. É possível você pegar a tela do seu celular e enxergar a imagem da pessoa que não está perto de você. Bom, mas eu gosto de pensar uma coisa. Salomão diz em Eclesiastes 8:5, parte B: o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Ou seja, Deus faz com que nós, que fomos chamados para Ele, tenhamos condição e discernimento do tempo certo e da maneira certa em cada situação da nossa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, ele diz: e digo isto, conhecendo o tempo. Me permita dizer, eu já prego o Evangelho há pelo menos 20 anos, fazem 20 anos que eu prego. Comecei na escola bíblica dominical e não me envergonho, e há coisas que eu preguei naquele tempo que não se encaixam mais hoje. Por exemplo, eu já preguei muitas vezes contra a televisão, usava textos como Salmo de número 101, verso 3, que diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, porque naquele tempo entendeu-se que televisão era algo para ser combatido, mas hoje não é mais coerente eu pregar contra a televisão, porque nós já entendemos que o nosso inimigo é outro, o nosso entendimento cresceu. Então nós temos que discernir o tempo, não temos que estar nem no futuro e nem no passado. Nós precisamos aprender a viver o que é hoje, precisamos discernir o tempo de hoje. Ei, eu canso às vezes, e hoje meus filhos sorriem de mim quando eu digo para eles: mas no meu tempo não era assim. E o Gustavo, que é mais atirado, diz: blá, 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 papai, o seu tempo já passou, agora é outro tempo, pai, entenda. E nós, como crentes, precisamos estar ligados ao Espírito Santo, ligados à graça de Deus, porque a Bíblia diz que Davi serviu no seu tempo. O tempo de matar gigante foi o tempo de Davi. Então entenda, cada geração, cada um de nós vive dentro do tempo, e nós precisamos enfrentar o desafio. Não podemos ser omissos, não podemos virar as costas e dizer: deixa do jeito que está. A igreja não está no mundo para deixar as coisas do jeito que estão, a igreja está no mundo para modificá-las. Esse é o tempo de entrarmos nas redes sociais e colocar luz naquelas trevas. Vamos entrar. Esse é o tempo de nós participarmos do debate público e mostrar a nossa identidade. Vamos participar. Esse é o tempo em que nós temos condições de trás da câmera de um celular, falar no Japão, falar na Coreia, falar nos Estados Unidos. Vamos usar. O diabo por muito tempo se aproveitou da nossa falta de conhecimento para nos limitar, mas eu venho hoje, me permita dizer, eu me sinto um profeta. O diabo não nos limita mais. Nós vamos usar todos os meios lícitos, toda a estratégia possível, mas nós vamos iluminar esse planeta e dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Discirna o tempo, discirna o modo. As coisas têm o jeito certo de fazer. Pode ser que fazer um bolo para você seja a coisa mais fácil do mundo, mas tem gente que não sabe nem ligar o forno. Pode ser que para você textos básicos de Bíblia sejam até coisa corriqueira. Tem gente que nunca ouviu João 3,16, não sabe o que é. E esse é o nosso tempo, esse é o nosso jeito, essa é a nossa oportunidade. Alguém está dizendo: o que aconteceu no mundo abriu uma porta, abriu mesmo, e nós vamos entrar por ela e fazer a diferença, em nome de Jesus. Nós somos a igreja que está aqui hoje, e não é por acaso que Deus escolheu a mim e a você para hoje. Pode ser que se Deus me colocasse na frente do Golias, eu não teria muito jeito para enfrentá-lo. Pode ser que se Deus me colocasse na
época em que crentes eram jogados aos leões, eu tentaria convencer o leão que eu sou carne muito passada, que não valeria a pena comer. Pode ser que se eu vivesse no tempo da fornalha de fogo ardente, eu tentasse convencer Nabucodonosor que eu já caí lá, não precisa jogar de novo. Pode ser que se eu vivesse no tempo de Pedro, de Paulo, de João, eu tentaria me safar do martírio. Pode ser, mas eu vivi nesse tempo e entendo, Deus me escolheu para esse tempo, e eu vou enfrentar os desafios desse tempo de cabeça erguida. Por favor, me ajude, por favor, ajude o pregador. Olhe para quem está do teu lado e diga: você está no tempo certo, e Deus te quer nesse tempo. Deus te quer nesse tempo. Ah, pastor, antigamente, glória a Deus por antigamente. Ah, pastor, mais para frente, glória a Deus por mais para frente. Eu não vivo nem no antigamente nem no mais para frente, eu vivo hoje, e é hoje que eu vou fazer diferença. É hoje que Deus vai usar você. Mais um desafio: o desafio de lidar com a pluralidade e a diversidade de pessoas e formar nelas o caráter cristão. Meu Deus, como igreja é um ambiente plural, de pessoas das mais diversas, e elas se unem dentro de um templo, dentro de uma comunidade. E não for a graça de Deus sobre nós, não daria certo. Quando você olha a igreja somente pelo prisma humano, tem tudo para dar errado. Porque você coloca um Pedro colérico, um João sanguíneo, um Judas espertalhão, não dá para dar certo. Você coloca lá dentro da igreja um gaúcho, um nordestino, um paulista, um nortista, meu Deus, tem tudo para dar errado. Você coloca dentro da igreja o patrão e o empregado, o que fala 4 línguas e o que não sabe nem falar a língua materna, tem tudo para dar errado. Você coloca dentro da igreja pessoas de pensamento diferente, de entendimento diferente, tem tudo para dar errado. Só que é aí que entra a graça de Deus. É aí que entra a graça de Deus. E eu amo isso. Eu amo isso, eu acho isso tremendo. Paulo diz em Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Nós não podemos abortar pessoas, nós precisamos que elas cresçam. Eu tenho lutado por isso em Mojimirim, porque quando nós olhamos para a igreja hoje, ainda é muito fácil encontrar pessoas dizendo: eu estou na igreja com minha família há 40 anos, há 50 anos, há 30 anos. Mas se nós não começarmos a nutrir, se nós não começarmos a formar, se nós não começarmos a fazer as pessoas crescerem dentro da igreja e protegê-las, isso não vai continuar. Não é uma comparação muito boa, mas a igreja nunca pode ser um drive-thru de uma lanchonete, onde a pessoa só passa para pegar o que quer. A igreja precisa ser um lugar onde a pessoa finca raízes. Que lindo é você olhar na nossa igreja e você vê em muitos lugares 4 gerações: o avô, o pai, o filho e o neto na mesma igreja. É porque conseguiram conviver com a pluralidade. Pastor, a irmã fulana está de mal comigo, o que é que eu faço? Peça perdão, é o que a Bíblia manda. Não, mas eu tenho... Não, mas... E a minha individualidade? Morreu na cruz. Não, mas... E a disputa dos grupos internos dentro da igreja? Igreja não é facção, igreja é corpo.
Já imaginou se os braços começarem a brigarem com as pernas começarem a brigar com os órgãos, destrói o corpo? O que mantém o corpo saudável é todo mundo cooperando para que o corpo fique vivo. E a igreja é do mesmo jeito, é criança, é adolescente, é jovem, é irmã, é irmão, é coral, é obreiro, é diácono, é presbítero, é evangelista, é todo mundo cooperando. É diversidade sim, é pluralidade sim, mas mão não é igual a perna, perna não é igual a pescoço, pescoço não é igual a cabeça, cabeça não se compõe só de olhos, é diverso. Paulo usa isso falando aos coríntios: como em um corpo nós temos muitos membros, mas todos os membros formam um só corpo. E eu vou te dar uma palavra para o teu coração: não brigue por nada na igreja, porque nada é seu. Esse grupo de jovens é meu, não é. Esse grupo de irmãs também não é. Mas eu sou o líder dos diáconos. Líder não é dono, líder é orientador. O dono é Jesus. E se todo mundo pensasse como você, faltaria. Se todo mundo pensasse como eu, faltaria. É por isso que as pessoas têm que pensar diferente. Respeite o pensamento diferente das pessoas. Não, mas quem pensa diferente de mim não merece meu respeito. Pelo contrário, quem pensa diferente de você tem que ter o seu respeito. Aprenda a conviver com o que é diferente. Eu estava entrando aqui agora há pouco e o querido pastor Mazinho brincou comigo. Eu disse: estou eu e a minha turma, e tem uns branquinhos no meio. E ele olhou e disse: mas tem uns branquinhos aqui. Eu disse: mas da minha turma, pode deixar os branquinhos entrar. Ficaram menos no forno do que eu, vão entrando todo mundo. Conviva com o que é diferente. Aceite o que é diferente. Nós temos que ser um povo de conceito, mas não podemos ser um povo preconceituoso. Porque uma igreja preconceituosa não sobreviverá nesse tempo. Conceitos nós temos que ter, firmados na palavra. Não abrimos mão da doutrina bíblica, mas não podemos ser um povo preconceituoso. Não podemos. Precisamos parar para ouvir. Dias atrás eu conversando com um pastor, e ele disse: pastor, minha esposa colocou no aplicativo do celular dela um camarada falando de Bíblia. Quando eu olhei, não tinha nada a ver com crente. Eu disse: esquece, isso não é crente. Mas eu parei para ouvir o que ele estava pregando. E ele estava pregando a mesma Bíblia que nós, pastor. Só era meio careca, meio complicado, mas era a mesma Bíblia, pastor. E na linguagem dele para mim, ele disse: eu mordi a língua. Às vezes a gente forma conceito da pessoa sem nem conhecê-la. Às vezes nós estamos tão fechados nos nossos grupos congregacionais, que quando o pastor lê uma carta de mudança, daqui a pouco a pessoa vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. Não pode entrar. Não vamos deixar. Pelo contrário, quando alguém se mudar para o nosso convívio, para a nossa igreja, para a nossa congregação, nós temos que dar glória a Deus, receber bem, abrir um sorriso e dizer: aqui você é membro do mesmo corpo. Eu me lembro uma vez, e me perdoe, me permita dar testemunho pessoal, eu acabei de pregar numa igreja muito tradicional, e Deus me deu uma palavra muito forte naquela manhã, e eu peguei com muito respeito, mas preguei. Quando eu acabei, uma irmã se ofendeu comigo, mas eu não usei termos ofensivos, mas ela se ofendeu. E ela veio a mim incisivamente e disse: o senhor nem tinha nascido, e minha família já era dessa igreja. Eu disse: mas que bênção, minha irmã. Ela disse: o senhor é um menino. Meu pai colocou o primeiro tijolo nessa fundação. E eu disse: irmã, por favor, não me tenha por mal.
Me desculpe, eu não estou falando do seu pai, em nenhum momento eu falei disso. Mas eu acho que ela ficou tão brava comigo, e ela disse: o senhor tem que respeitar a minha família, porque sem minha família, essa igreja não estaria aqui. Eu disse: opa, irmã querida, a senhora pode pegar o seu tijolinho, colocar num pedestal, levar para sua casa com todo respeito e dizer: primeiro tijolo da congregação aqui na cidade, glória a Deus, o tijolo seu pai deu, mas a igreja quem levantou foi Jesus, minha irmã. E a sua família na igreja é uma bênção, mas se a sua família não tiver, a igreja segue. Com todo respeito eu lhe digo, e eu não estou querendo faltar com a senhora com 1 milímetro de respeito, mas cada coisa no seu lugar. Sua família é importante para a igreja? Importantíssima. Mas quem morreu na cruz foi Jesus. Sua família é uma bênção para a igreja? É. Mas não é no sangue dela que nós somos lavados. Nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Então o meu desejo é que a sua família permaneça. Eu já não estou falando mais do caso da irmã. Que a sua família permaneça, cresça, dê fruto, e venha a 5ª geração, a 6ª geração, e que sua família permaneça na igreja até a volta de Jesus. Mas é cooperando, é sendo instrumento, é sendo útil, e a sua família foi levantada para isso. Vou terminar. O desafio de conservarmos uma liturgia digna de culto. A Bíblia diz, 1 Coríntios 14, 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Ou seja, a liturgia do culto, ela fortalece, ela edifica, ela preserva, ela conserva. Eu não estou falando aqui, e nem estou aqui querendo ofender sistema religioso de ninguém, mas, irmão, faça-se tudo decentemente e com ordem. Nós estamos vendo movimentos estranhos, sem base bíblica, e isso deve ser evitado. Nossa denominação Assembleia de Deus tem como costume manter uma liturgia saudável, manter uma liturgia onde a Bíblia é priorizada, manter uma liturgia onde se canta para Deus e recebe a bênção de Deus, manter uma liturgia onde os princípios morais são declarados no culto, onde a verdade sempre tem lugar no culto. E entendo, a igreja é um lugar de você se sentir bem, mas não necessariamente um instrumento de entretenimento. A igreja é instrumento de edificação. A gente pode chegar no culto algo quebrado, balançado, machucado, mas a gente vai recebendo graça. O louvor fala conosco, a palavra fala conosco, e a gente sai do culto dizendo: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui o Senhor me sustentou. Ei, igreja precisa de liturgia assim. Nós estamos tendo um movimento alitúrgico. Deixa Deus fazer, vai ser do jeito que Deus quiser, não tem que programar nada, não tem que ter programação, não tem que ter ordem, vai ser do jeito que Deus quer. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus ordeiro, Deus é Deus ordeiro, Deus é Deus ordeiro. Então, irmão, aleluia, você está aqui essa noite para ser promotor da saúde eclesiástica da igreja também. E me permita, pare de murmurar de hino da harpa, pare de murmurar da estrutura de culto, porque ela tem mantido a nossa igreja. E se no momento o ministério for orientado por Deus a fazer alterações, serão feitas. Mas enquanto isso não acontece, meu irmão, eu estou muito bem. Como é bom cantar hinos da harpa, como é bom ouvir a leitura introdutória do culto, como é bom ouvir alguém testemunhando, como é bom poder ouvir os conjuntos se levantando e cantando louvores, como é bom você chegar no momento e poder apresentar o seu pedido de oração, como é bom sentar e ouvir alguém pregar a palavra, e quando a palavra é pregada, você vai misturando glória a Deus com aleluia, e daqui a pouco até línguas estranhas fluem do nosso meio. Nós somos uma igreja litúrgica, mas a nossa liturgia
liturgia é melhor do que a bagunça que estão fazendo por aí. Então nós vamos continuar com ordem, com decência, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos pôr um gelo seco, pastor? Vamos não. Vamos pôr uma fumacinha santa, pastor? Vamos não. Vamos pôr as meninas para dançar, pastor? Vamos não. Vamos não. Precisa não. Pastor, vamos pôr um... Prometi que eu não ia falar. Vamos pôr um tamborzão escrito Jesus e fazer de púlpito. Tem algumas coisas que não cabem a nós. Eu, apesar de ser um pastor jovem, eu ainda prezo pelas coisas ordeiras da igreja. Esse dia lá em Mojimirim, sugestionaram: vamos tirar o púlpito e pôr um tambor. Eu digo: eu te ponho dentro do tambor e saio rolando com você, com ele. Faz isso aqui não. Eu te jogo do tambor de escada abaixo. Faz isso aqui não. Deixa o púlpito aí. Porque o que vai transformar não é o tambor, o que vai transformar é a palavra. Vamos lá, vamos pôr cada coisa no seu lugar. Ah, vamos pôr umas meninas para agitar. Não vamos. Não, mas elas balançam a bandeira. Não precisamos de bandeira balançando. Não precisamos. Ai, pastor, mas fica tão bonito. Bonito ou sensual? Desculpa ser muito direto. Fica bonito ou sensual? Hã? A menina balançando e a irmã beliscando o marido. Ó, fecha o olho e finge que está orando. Vou terminar. Olhe para cá e eu termino. O desafio de enfrentar e gerenciar oposições. Todo cristão e todo líder cristão, em algum momento do seu ministério, enfrentará oposição. Moisés enfrentou Corá, Datã e Abirão. Neemias enfrentou Sambalate, Tobias e Gesem. Jesus enfrentou os fariseus, saduceus. Paulo enfrentou os judaizantes legalistas. Davi teve que enfrentar a oposição do próprio filho Absalão. Jó teve que enfrentar a oposição dos amigos que o acusavam de estar em pecado. Todo crente, todo pastor, em algum momento do seu ministério, terá que lidar com pessoas que se opõem à sua liderança, que se opõem à sua vida e tentam minar a sua autoridade, prejudicar a sua história e deixar de ter continuidade. Mas o apóstolo Paulo fala algo conosco que é interessante. Ele diz: Alexandre o latueiro causou-me muitos males. Ei, o Senhor lhe dará paga, o Senhor lhe retribuirá. Só tem uma coisa: apesar de Alexandre o latueiro, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ninguém está imune a oposições, ninguém está imune a críticas pejorativas, ninguém está imune à maldade de pessoas. E infelizmente nós, como comunidade cristã, também não estamos imunes. E eu digo a vocês, eu conheço pastores que trazem no corpo, na vida, as marcas de opositores, porque muitas das vezes eles são covardes, cruéis, falam pelas costas, maltratam, tecem críticas venenosas e pejorativas. Mas uma coisa eu amo em Paulo. Paulo, no seu ministério, ele teve a coragem de dizer: eu sei em quem tenho crido. Ei, meu irmão, entenda uma coisa: oposições acontecerão. Ei, e na maioria das vezes, quem te critica pejorativamente é porque queria estar no teu lugar. Então, ao invés de sair do lugar por causa da crítica, diga: Deus me sustenta, porque foi tu quem me colocou aqui. Não seja prisioneiro da opinião alheia. Eu estava na fila
do estacionamento depois do aniversário do pastor, nos momentos em que o pastor tinha me designado para Mojimirim, e alguns pastores à minha frente não me viram, porque estava de noite, não me viram. Um olhou para o outro e disse: tanta gente boa para mandar para Mojimirim, vão mandar logo um itinerante. Eu ouvi, o velho Adão disse: vá lá. E o bom Espírito Santo disse: vá não, porque ele está murmurando e não vai. Você está quietinho e vai. Está quietinho. No dia da minha posse, está lá, o pastor Zé Wellington foi, orou por nós. Acabou o culto, um amado, um querido, procurou o co-pastor da igreja e disse assim: fica tranquilo, não dura 6 meses. Ele não aguenta 6 meses, isso é itinerante. Vai fazer 3 anos e nós estamos lá cada dia melhor. Pare de ficar escravo da opinião dos outros. Ai, falaram que eu não sou. Ai, falaram que eu não tenho. Ai, falaram que não é meu tempo. Meu irmão, a Bíblia mostra que a última palavra vem de Deus. Não seja escravo do que os outros falam, meu irmão. Não seja escravo. Me ajuda, a última coisa que eu vou pedir: dá uma olhada no teu irmão e diga: não seja escravo da opinião alheia. Porque tem coisas que Deus coloca no nosso coração que contraria a opinião de todo mundo, e a gente tem que ter coragem de fazer. Porque quando você começar, eles vão dizer: não vai dar certo. Quando você estiver fazendo, eles vão dizer: será que vai dar certo? E quando você acabar de dizer, de terminar e tiver tudo pronto, eles vão dizer: eu ajudei. Na hora que você estiver cavando o buraco para fazer a fundação, eles vão dizer: estou cansado, não posso, estou de férias. Quando você estiver colocando a placa, eles vão dizer: dá para colocar meu nome? Então não seja escravo da opinião dos outros. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que tem no seu coração. Termino. O último desafio que nós temos é de estarmos preparados para quando a trombeta tocar. Porque eu sou muito sincero, eu quero ir para o céu. Eu quero ser arrebatado. Eu quero ouvir a trombeta. Eu quero ver Jesus face a face. Eu quero entrar no céu pelas portas. Eu quero conhecer a nova Jerusalém. Eu quero ver as ruas de ouro. Eu quero conhecer aquele mar de cristal. Mas eu quero chegar diante do trono, e como cantou muito belíssimamente o nosso irmão, prostrado aos pés do Cordeiro, dizer: bendito sejas tu, porque tu foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Passamos por tudo, enfrentamos desafios, mas nós ouviremos Jesus dizendo: vinham benditos de meu Pai, e possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Foi Deus quem te deu, foi Deus quem te levantou, é Deus quem te sustenta, é Deus quem te guarda, é Deus quem te abençoa, é Deus quem te justifica, é Deus quem te santifica, é Deus quem te alimenta, é Deus quem faz você prosseguir, e é Jesus que vem te buscar. Fica tranquilo, querido, o que não der para ser aqui na terra será no céu. O teu destino final é o céu. Quem ainda crê no céu aqui essa noite? Eu tenho 30 segundos. Quem ainda crê no céu aqui esta noite? Quem ainda crê no céu esta noite? Abra a tua boca e glorifique. Abra a tua boca e exalte. Abra a tua boca e bendiga. Nós somos uma igreja que crê no arrebatamento. E eu tenho uma notícia para Satanás: quando as coisas apertarem demais aqui, nós temos escape. Nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E a igreja do arrebatamento, mais uma vez, diga glória a Deus. Obrigado. Orabaga, xarabaga.
Glória a Deus. Meus amados, nós estamos agradecidos a Deus pela palavra que nós ouvimos. É uma escola bíblica e nós somos ensinados nessa noite. Aleluia. Enquanto o pastor Ângelo estava nos ensinando esta matéria, está pensando, meus amados, da responsabilidade que nós temos em oferecer para a igreja um ambiente agradável. Enquanto ele falava a respeito da liturgia, daquilo que nós realizamos da igreja, os hinos que cantamos, as mensagens que são pregadas, estava pensando a respeito disso, da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, obreiros, em oferecer para a igreja um ambiente saudável, um ambiente onde a palavra de Deus seja sempre prioridade, onde o cansado, aquele que chega cansado, volta para casa saciado, aquele que chega com fome, volta para casa alimentado. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A igreja é lugar de transformação, a igreja é lugar de restauração. É por isso que disse aqui o pregador que nós não podemos discriminar ninguém, não se pode discriminar, porque alguém que entra na igreja, muitas vezes trazendo dificuldades, problemas, você pensa que, como se diz alguns aí, é um crente tribuloso, mas é um crente sofredor. Ele entra na igreja, quem sabe passando por diversos problemas lá fora, mas quando ele chega aqui, ele encontra o conforto do Espírito Santo, ele encontra o consolo do Espírito Santo, ele encontra o norte para a sua vida. É aqui que Jesus salva, é aqui que Jesus cura, é aqui que Jesus batiza com o Espírito Santo, é aqui que Jesus ainda continua fazendo e renovando a sua promessa, que vem buscar a sua igreja, que vem buscar a cada um de nós. Glória a Jesus. Estamos voltando para casa, alimentados, fortalecidos. Eu mesmo recebi a palavra de Deus esta noite. Deus falou comigo poderosamente. Eu precisava ouvir essa palavra. Aleluia. Estou saindo aqui fortalecido e sabendo que Deus é aquele que cuida de mim. O Senhor Deus é aquele que cuida da nossa vida, da sua vida. Glória a Jesus. Que o Senhor Jesus continue abençoando o pastor Ângelo Galvão, que Jesus continue te usando poderosamente em suas mãos. Meus amados, encerrando este culto, nós queremos passar as mãos de alguns pastores setoriais e também do pregador da noite, pastor Ângelo Galvão, um certificado de participação, de agradecimento e também uma medalha comemorativa a 75ª EBO da nossa igreja, não é? Então os nossos irmãos que estão participando estarão recebendo então esta homenagem. Então quero convidar para que venha aqui à frente pastor Sérgio, setor de Parada de Taipas, por favor. Pastor Ângelo Galvão já está aqui, não é? Pastor Elias Tutia, pastor do setor de Mairiporã. Pastor Lelis Washington Marinhos, pastor do setor de Atibaia. Pastor Ezequias Henrique da Silva, pastor do setor de Parque Cocaia. Pastor Rubem Espinha, pastor do setor de Francisco Morato. Esses irmãos estarão recebendo aqui.